o tesouro, o diamante, a joia do diabético, que ele tem que ter muito cuidado além dos níveis de glicose, são os pés. Os pés do diabético, eles devem ser bem zelados. A gente tem que todo dia olhar, enxugar direitinho. A gente tem que ter cuidado de andar com o calçado fechado, para não cair pingo de solda, para não cortar. Tem que hidratar. A tendência do pé do diabético é ficar ressecado, evitar aquelas rachaduras. Porque o pé é uma área que tem assim, um potencial de complicar maior. E por que tem? Porque a gente não vê. Embaixo do pé, principalmente, entre os dedos, ninguém tem como ficar olhando. E o diabético, com o tempo, ele passa a perder a sensibilidade. Ele começa a não sentir mais quente, frio, se está doente, se não está. E no caso de um trauma, de um arranhão, de um corte ou mesmo de uma queimadura, isso tende a piorar e o paciente, quando vem dar conta, já está avançado. A infecção já tem se avançado, muitas vezes necessitando até de internação. O grande problema nesses casos é o risco de perder a perna, perder o pé, perder o dedo. Porque o diabético, ele tem, a doença, ela diminui as defesas, ela é uma doença imunossupressora, então o paciente já tem dificuldade de combater algum vírus, tem dificuldade de cicatrizar. E quando infecciona, a facilidade dessa infecção progredir para o osso, progredir, aumentar a lesão é muito grande. E às vezes se a gente não tiver cuidado de medicar com antibiótico assim que for detectada a infecção, o risco de perder o dedo, o risco de perder a perna, o grande problema aí é a amputação. Então, o cuidado com os pés é fundamental para diminuir o risco de amputação, que é uma complicação do diabetes. Além de controlar os níveis de diabetes, ter zelo, ter cuidado com os pés é fundamental. A questão de ter usado o óleo de copaíba antes de ter procurado o auxílio médico do profissional de saúde é um erro exatamente por isso. O paciente às vezes se engana achando, não é porque é óleo de copaíba, é qualquer que seja a conduta do paciente está assim, insuficiente. É preciso que um profissional veja e determine se vai precisar fazer antibiótico, se vai precisar de fazer algum exame, alguma coisa nesse sentido. Então, diabético, sofreu um acidente, um corte, primeiro tem que prevenir, usar calçado fechado, evitar deixar o pé ressecar, tá enxugando direto, tá sempre olhando com o espelhinho, mas se acontecer alguma coisa, vá logo no profissional, no médico da sua confiança, para que ele possa intervir, ver se tem necessidade de usar antibiótico, se tem necessidade de utilizar alguma cobertura especial, para que você não incorra no risco de infeccionar e muitas vezes ter que internar antibiótico injetável para tentar salvar um pé, um dedo, ou mesmo para salvar a vida, ter que amputar um pé ou um dedo. O senhor falou aí em hidratar o pé. Quando o senhor fala em hidratar, é como, doutor? Como é que faz essa hidratação do pé do idoso aí, diabético? Boa pergunta. Hidratação do pé do diabético, ela, como eu falei, o diabético tem uma tendência a ressecar o pé. A xerodermia é comum nos pacientes diabéticos, por causa do avanço da doença. Então a hidratação é passando creme hidratante, né? Existem algumas técnicas, algumas medidas, por exemplo, para o paciente preservar a hidratação. A gente orienta ele dormir com uma meiazinha, não é aquela meia que a gente usa para tratar insuficiência vascular, não, varizes não. Meia de calçado mesmo, frouxinha, dormir de meia, isso poupa a hidratação. Passar creme, a gente sempre orienta o paciente idoso, 2, 3 vezes ao dia, ele hidratar de lado do pé, porque ele pode cair, muitos dele andam de sandália, se ele hidratar debaixo do pé, deixar para hidratar debaixo do pé quando for dormir. Então, hidratar é passar creme hidratante para a pele não ressecar, porque se ressecar, ela racha, né? Ela pode abrir espaço para penetrar um germe ali, uma bactéria e se infeccionar. E o paciente diabético não vai sentir, quando vier dar conta disso, já está avançado. Então, hidratar é passar hidratante, alguns óleos, né? Ter cuidado para não deixar o pé ressecar e essa alternativa de usar a meia à noite. Abre essa mensagem aí, Zé Virginal, essa de texto que tem aí, por favor. Vamos ver, sim.
Deixa eu ver. Boa tarde, doutor Belísio, todos que fazem o programa e aos rádio ouvintes. Tenho 61 anos, sou obesa, sedentária e fiz um exame de glicose glicada e o médico disse que eu era pré-diabética. Esse quadro pode reverter, eu acho, né? Com cuidados, sou apaixonada por doces e massas. Quem não é? Doce, massa, gordura, essas coisas que tem sabor, paladar, todo mundo é apaixonado. A questão é você poder ou não. Ou você ter que se alimentar daquilo de maneira adequada, né? Então, assim, por exemplo, eu queria estar agora, sei lá, dormindo, ou viajando, ou fazendo alguma outra coisa. Lógico que eu gosto de estar, tenho prazer de fazer rádio, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente nem sempre faz o que quer. A gente tem que fazer o que a gente pode, né? Então a gente, se tem essa tendência a ter diabetes, a tendência aqui, obesidade, sedentarismo, a idade chegando, e paciente com avidez, ou seja, com muita vontade de comer massa e doce, é como se ela estivesse tomando veneno. Ela vai estar, uma hora ou outra, ela vai ter problemas com isso. E o diabetes é uma doença silenciosa, ela não tem sintoma. Quando vier ter sintomas, são sintomas graves, um infarto, um AVC, um rim que não funciona mais, ou ter que amputar uma perna. Esse é tudo aquilo que a gente já sabe o final da história. Obesidade, sedentarismo, taxa de glicose alta. Isso aqui a gente chama de síndrome metabólica, principalmente se o paciente tiver taxa alterada, tiver pressão alterada. Se não tiver, muito provavelmente vai ter. Essas coisas, elas se unem para dar um desfecho negativo, para fazer com que a pessoa portadora disso tenha doenças, complicações num futuro breve. Então, o que é que pode se fazer? Primeiro, a pessoa se conscientizar. Se vir que não tem condição, procurar auxílio psicológico, auxílio de profissionais capacitados para encarar a obesidade, que é uma doença complexa, né? Encarar por que é sedentária. Será que tem alguma coisa que faz ela não ter assim, uma prática habitual de atividade física? Mudar hábitos. Aqui ela é pré-diabética, na mudança de hábitos, ainda é jovem, 61 anos, dá para modificar isso, sim, e é reversível. Se ela não tiver, se ela fizer uma dieta, melhorar a atividade física, começar a controlar a alimentação, sem dúvida um quadro de pré-diabetes ele é reversível. Ela vai ter um risco maior, mas não vai evoluir para diabetes se ela começar a se cuidar. Então, assim, começar e entender. As pessoas diabéticas, elas têm muito isso. Ah, doutor, eu vou parar, eu vou comer só no domingo, só no sábado, eu posso uma vez na semana comer um docinho? Muda o hábito logo, não fique na cabeça que você fica no inconsciente ali que um dia ainda vai poder comer. Então é melhor você se acostumar. Não, minha vida agora é dessa forma. Eu não posso comer doce, então eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida. O único problema que eu tenho que ajustar é nessa questão da alimentação. Então é melhor mudar o hábito, virar a página e a partir de agora, porque existe vida, existe prazer também, além de doce, existem outros prazeres, não só alimentares, mas na própria vida. Os ouvintes estão tocando aqui, o programa hoje focando nessa questão da diabetes, né, doutor? Interessante. A Cida Alves está perguntando aqui o seguinte, ela está dizendo que desde setembro apareceram umas manchas na perna, ela quer saber se é sinal de diabetes, ela mandou a foto aqui. Não tá com cara não, isso aí tá com cara de alguma outra doença. São manchas hipercrômicas, né, escurecidas nas pernas, né? Isso pode ser medicação, tem algumas medicações que causam isso. Pode ser alguma doença, não na pele, mas uma doença sistêmica, como uma púrpura. Isso tem que ser avaliado por um especialista, por um dermatologista. A diabetes, ela pode, assim, facilitar o aparecimento, mas só a mancha não é uma característica da doença, esse tipo de mancha aí. E é bom reforçar aí, doutor, a questão do cuidado com a questão da circulação também? Pronto. Aí é assim, uma questão que o diabético assim, tem
complicações. Por exemplo, todo órgão da gente tem circulação, tem vasos. E a diabetes, ela vai, eu diria que deixando esses vasos doentes, vai inflamando os vasos, até o ponto desse vaso obstruir, até o ponto desse vaso romper. Essa inflamação é como se fosse um ferrugem dentro de um cano, vai toda hora ali, tá corroendo, e essa passagem de sangue, em todos os órgãos a gente tem sangue, vai dando problemas nos diversos órgãos, coração, cérebro, pés, pernas, e a vasculopatia diabética em membros inferiores, ela ela é um dos fatores que favorecem o paciente diabético, favorece no mau sentido, facilitam a amputação, facilitam a ter doenças graves nos pés. Não só de ter que amputar, mas de sintomas mesmo, dor, quando o paciente, na panturrilha, quando o paciente faz algum esforço, é uma dor de claudicação, a doença arterial obstrutiva periférica, que é essa vasculopatia arterial nas pernas, ela é causa de incapacidade do paciente, ele não consegue caminhar muito, ele tem que parar, tem que entrar em repouso, causa muito incômodo, traz outros sintomas associados, como queimação, formigamento, dormência, parestesia. Então, a agressão na circulação que o diabetes ocasiona, e a gente tem em todo canto, tem vasos sanguíneos, tem circulação, ela traz complicações simples, desde simples a complicações mais graves. Na maioria das vezes, no início da doença, não do diabetes, mas dessa inflamação, o paciente não tem sintomas, vem ter já quando ele está num nível de agressão moderada avançado. Quando o processo de aterosclerose, que a gente chama de inflamação dentro do cúmulo de placa de gordura dentro das artérias, já está quase que ocluindo uma artéria. Muito bem. Vamos tem pergunta aí de áudio, Zé Virgínio. Vamos ouvir aí, essa aí. Acho que é Júnior de Assis, lá de Serra Negra, né? É ele? Veja aí. Sandro, aliás. Vamos lá. Vamos ouvir o que ele pergunta aí para o doutor Belísio responder. Olha aí, Zé. Deixa para mandar por favor, essa pergunta para doutor Belísio. Coisa de futebol. Doutor Belísio, é o seguinte, rapaz. Minha mãe, uma senhora de 79 anos, e ela está com uma tremenda dor de cabeça por minha causa. Eu queria que o senhor, por favor, me ajudasse aí, porque é o seguinte, não é nada, simplesmente ela mandou fazer um fogão a lenha, sabe, doutor Belísio? Aí botou as panelas em cima e não acendeu. Aí ficou com aquela dor de cabeça, só porque eu disse, bota fogo. Mano, pelo amor de Deus. Eu sabia. Aí a mulher ficou, a minha mãe ficou com Tira aí esse negócio aí. Eu sabia. Sempre que ele manda. Ah, meu Deus do céu. Ouvi. E outras. Essa da coalhada, Lisa Virgínia. Boa tarde, eu queria saber se coalhada faz mal para diabético. Se coalhada faz mal para diabético. Não. É assim, a coalhada em si, né? Problema que na maioria das vezes a gente coloca açúcar, coloca farinha, as pessoas tendem a colocar mais alguma coisa que pro diabético traz prejuízo. Então, se for uma coalhada com adoçante, sem altos níveis de glicose, de açúcar, não faz, pelo contrário. A alimentação com leite, ela é fonte de proteínas, fonte de cálcio, é uma alimentação saudável para o paciente diabético, desde que a gente não coloque farinha, não coloque açúcar. Então, se aquele hábito nosso aqui do sertão, de uma coalhadinha na janta, os pacientes que são os idosos que têm diabetes, é só evitar. Pode até colocar adoçante, o adoçante fica praticamente o mesmo sabor. Mas a coalhada em si, ela não faz mal pro diabético em geral. O que a gente, muitas vezes tem restrições, até com leite em geral, quando o paciente tem as taxas muito altas de colesterol, ou quando ele tem alguma doença no rim, que aquela quantidade de proteína que tem no leite, ela pode ser acima do que permitido, isso dar problemas, ou o paciente tem alguma intolerância ao leite, pessoas que têm intolerância à lactose.
Então, não sendo uma restrição específica para o público em geral, coalhada não faz mal, desde que sem açúcar, sem farinha, sem outros acréscimos que aumentem a glicose. Muito bem, tem outra pergunta aí, Zé. Olha, é a da Francisca, lá da cidade de Serra Negra do Norte. Ela tá num vestido branco aí. Aí, a de cima, exatamente. Vamos rodar. Lá de Serra Negra do Norte. Boa tarde, Sidney. Francisca Maria das Neves, aqui do sítio Arapá, em Serra Negra do Norte. Eu queria perguntar a doutor Belize o que é que ele acha desses aparelhos que a gente tem de medir a glicose, se eles são confiáveis. Ultimamente eu estou tirando, outro dia eu estava com muito sono e verifiquei, estava em 200 e estava mais de 200. Aí, às vezes eu faço, ultimamente está em 145, eu tomo remédio, eu tomo Janumete XR, 50 por 1000. O que é que ele acha? É confiável aquele exame? Aquele da cabecinha do dedo? Olha, é excelente. A tecnologia avançou ao ponto da gente, sem precisar de muita tecnologia, a gente fura o dedo e ali já vê o nível de glicose. Hoje a gente já tem métodos menos agressivos. A gente tem uma espécie de um adesivo, né? Até agora, nesse último congresso, o Paulista de Geriatria foi muito divulgado essa forma de monitorar o paciente com adesivos, que esses adesivos eles ficam medindo a glicemia e você tem uma ideia de como variou sem precisar furar. Mas isso é um futuro breve. É uma realidade, pessoas que têm um poder aquisitivo até a gente recomenda, tem alguns pacientes que utilizam, mas o aparelhinho da agulha, né, da glicemia, ele é muito útil, desde que ele seja bem utilizado, desde que o paciente seja bem orientado ou o cuidador, porque muitas vezes as pessoas acham que a nossa glicose ela é um valor o dia todo. Do mesmo jeito a pressão, acho que não varia. Uma hora está dando 100 e pouco, outra hora está dando 100 e acha que não varia. Varia. Porque as pessoas têm que entender e a gente orienta, olha, esse aparelho ele vai servir para a gente, quando estiver ajustando alguma dose, ou quando você passar mal. Aí você precisa verificar a glicose, se ela está baixa ou se ela está alta. Se ela estiver baixa, o aparelho vai dizer, às vezes ele diz low, L-O-W, ou se ela está muito alta, ele não consegue medir, estando acima de 500, ele dá high. Então, para a gente ter uma ideia. Ou para a gente ter uma monitorização. Eu estou achando que esse paciente não está aderindo bem ao tratamento, a dieta não está boa, ou o remédio está numa dose insuficiente, ou ele está usando de maneira inadequada. Então, a gente, por um tempo, a gente orienta o paciente a medir. O que muitas vezes acontece, que muitas vezes não, que boa parte das vezes acontece é que o paciente fica assim, com aquela curiosidade de ver antes de tomar insulina, muitas vezes, ou depois que se alimenta, ou eu vou comer aqui alguma coisa, eu vou ver se sobe, aí fica furando o dedo. Quando é o próprio paciente, ele até que administra um pouco, porque dói muito, dá uma dorzinha chata, mas mesmo assim tem alguns que têm a insistência de ficar verificando, e eu conheço alguns casos na literatura que o paciente perdeu o dedo de tanto furar, findou infeccionando o dedo, tanto furar, que o paciente teve que amputar, sem necessidade muitas vezes se o paciente tivesse esse controle. Então, fazer naqueles horários que o médico orientou, muitas vezes a gente diz, olha, eu quero que você faça nesse horário, tantas vezes por semana. Não precisa, a não ser que o médico tenha recomendado, tem gente que faz antes de tomar insulina, faz depois que toma, antes de almoçar, depois que almoça, antes de jantar. Então, assim, não tem dedo que aguenta. Quando é um paciente idoso que depende de outra pessoa, o problema está na pessoa que cuida. Eu sempre digo, olha, você está furando desse jeito sua mãe, seu pai, seu avô, quando você for verificar a glicose dele, fura o seu dedo também, verifica a sua. Aí eles começam a perceber que realmente dói. Então, é muito útil, ele é confiável para a gente ter uma ideia se a glicose está com a tendência a subir ou se ela está com a tendência a descer, se o remédio está fazendo efeito ou se o remédio não está fazendo efeito, ou se o paciente está passando mal, desmaiou, tem algum sintoma
em virtude dela estar muito alta ou estar muito baixa. Muito alta é níveis acima de 400, 500. Para um paciente diabético, 200 ele pode estar com a tendência a subir, mas não é uma coisa que dê sintomas assim na maioria das vezes não. E baixa é quando está abaixo de 70. Então nesses casos o aparelho é muito útil, desde que seja assim, bem utilizado, não é para ficar usando à toa, nem também é para a pessoa ter em casa e nunca usar não. Uma recomendação que a gente assim, sempre diz aos pacientes, que os aparelhos geralmente têm uma memória, então quando for para consulta é sempre bom levar. E até isso a gente verifica. Vixe Maria, você está verificando quantas vezes ao dia? Ou então, vixe Maria, a última vez que você verificou foi na consulta aqui, nunca mais verificou. Tem gente que não quer pegar as fitas, não quer comprar, às vezes a secretaria dá, mas o paciente teve um atrito e acontece de diversas dificuldades, mas a ideia é essa. Ter uma ideia se está alta, se está baixa, se está com a tendência a aumentar e fazer só nos horários que o médico recomenda ou que o médico assim educa aquela pessoa. Muito bem. Tem um ouvinte perguntando aqui no Instagram, doutor Belísio, qual o direcionamento para quem usa adoçante e não é diabético? Meu pai usa há mais de 30 anos, porém mantém a glicose em níveis anormais. Não, assim, o tratamento de diabetes, ele não é único. Ele é um tratamento que tem algumas variáveis, né? Você controla a alimentação, né? Você, na alimentação, deixa de usar o açúcar e passa a usar o adoçante, isso de uma maneira geral. Se for necessário, tem que entrar com antidiabético oral, fazer atividade física. Não é só a mudança do adoçante que vai baixar a diabetes, não. Se está em níveis acima da meta, que a gente estabelece uma meta, para cada paciente ele tem níveis de glicose, tem gente que tem um idoso muito frágil, a gente pode manter ela ali em torno de 200, por exemplo, 180, 200. Num paciente mais jovem, mais robusto, mais rígido, num atleta, tipo Zé Virgínio, a gente já mantém ela mais baixa, tem que ser mais agressivo. Então, a depender do paciente, a gente mantém essa meta mais alta ou mais baixa, mas não se engane que só o adoçante vai tratar o diabetes, não. É uma das medidas, tirar o açúcar, tirar doces e usar o adoçante. Agora tem que ver se esse alto é um alto que requer mais uma forma de abordagem. Requer um comprimido? Será que a hemoglobina glicada ou mesmo a glicemia está fora da meta para a idade dele? Então, assim, é bom uma avaliação mais criteriosa para saber se realmente a gente precisa, além do adoçante, ter que fazer uma nova intervenção. Muitas vezes é necessário, ou se para aquele perfil, só aquele valor tá adequado. Muito bem, tem muita pergunta aqui ainda. Ele é diabético, né, a pessoa? Ela não diz aqui, a pessoa não já diz. 30 anos usa adoçante, se usar adoçante... Não é diabetes, não, ele é anormal. Anormal, se for para cima... Só diz que a glicose está anormal. Possa ser que tenha uma tendência a ter diabetes e estilo de vida modifique e possa ser que ele esteja necessitando de algum outro... Agora sim, pensar que o adoçante é quem está subindo a glicose dele, isso é fake news, isso é mito, não existe. As pessoas, qual o melhor adoçante? Não é que o adoçante vá aumentar a glicose, é porque alguns adoçantes, eles têm um potencial de você usar numa dose muito alta, trazer outros problemas, que eu não vou nem dizer aqui para as pessoas não abandonarem os adoçantes. Adoçante, comparado com qualquer tipo de açúcar, seja mascavo, seja qualquer um, o adoçante para controle de diabetes, ele tem que ser na medida. Ele é a opção. Não tem como você, eu vou usar mascarado, né? Não, vou usar isso, aquele, mel, açúcar, não sei o que, não sei o que. Rapaz, ou é sem açúcar ou adoçante.